Olá a todos, eu sou Elana Cristina do Couto Teófilo Rocha, estudante de Bioquímica da UFV, e estou aqui para apresentar meu trabalho sobre síntese e avaliação da atividade antimelanoma in vitro do composto 1,3-difenil 2-benzil 1,3-propadiona. O câncer é um problema de saúde pública mundial e que vem crescendo nos últimos anos, e segundo a OMS foi responsável por aproximadamente 9,6 milhões de mortes em 2018. E é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado e acelerado de células, tendendo a ser muito agressivas e incontroláveis, que podem se espalhar para as outras regiões do corpo. Ano passado, o INCA publicou uma estimativa de novos casos de câncer no Brasil. E de pele e melanoma, novos casos para homens para 2020 são 4.200, para mulher 4.250, e os casos de não melanoma são 83.770 para homens e 93.160 para mulheres. Câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no país, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados. São divididos entre melanoma e não melanoma. As principais causas são radiação ultravioleta solar, histórico familiar, fatores genéticos e o bronzeamento artificial. O melanoma corresponde a 3% dos casos registrados de câncer de pele, porém é considerado o tipo mais grave por haver alta possibilidade de provocar metástase. E os casos de melanoma aumentaram mundialmente nas últimas décadas e é responsável por cerca de 80% das mortes por câncer de pele. O tratamento mais indicado consiste na remoção cirúrgica do tumor, aliada a quimioterapia e radioterapia, dependendo do estágio da doença. E o melanoma apresenta alta letalidade e os medicamentos mais utilizados não são eficazes. No SUS, é utilizada a dacarbazina e ela não é seletiva para câncer de pele, tendo extrema importância a procura por uma terapia eficaz. O dibenzoilmetano e os seus derivados são conhecidos por suas propriedades fotoprotetoras, antitumorais e anti-inflamatórias. Os objetivos desse trabalho foram avaliar a atividade antitumoral do derivado de benzoilmetano, DPBP, in vitro, e os objetivos específicos foram avaliar a atividade antiproliferativa in vitro do DPBP em células derivadas de melanoblastos e células derivadas de melanoma, ambos murinos, determinar a seletividade do DPBP em linhagem neoplásica e, por fim, elucidar o mecanismo de morte celular através de citometria de fluxo. Metodologia: síntese do DPBP. O composto derivado do dibenzoilmetano foi sintetizado através de uma acilação e foram adicionados 1,34 milimol de benzoilmetano e 4,02 milimol de carbonato de potássio calcinizado previamente e 20 ml de acetona. Deixou-se sob agitação por 30 minutos. Após esse tempo, adicionou-se lentamente uma solução de 1,34 milimol de brometo de benzila em acetona, e a mistura foi agitada vigorosamente por 144 horas com auxílio de um agitador magnético. E após o término da reação, a solução foi filtrada para a remoção de sólidos. Cultura de célula. Foram utilizadas nos experimentos células de linhagem melan-A, estabelecidas a partir de melanoblastos normais, e linhagem de B16F10, estabelecida a partir de células de melanoma murino. Atividade citotóxica utilizando MTT. Todas as linhagens foram cultivadas em meios suplementados em 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, que são anfotericina, B, a penicilina e streptomicina, em frascos de cultura como esses aqui, e incubados a 37 graus Celsius na incubadora de CO2. As células melan-A foram cultivadas em meio RPMI, suplementado com 20 micromol de PMA, e as B16F10 foram cultivadas em meio DME. Sempre que necessário, foi feita a tripsinização, e era feita quando o cultivo celular chegava à subconfluência, que era quando as células atingiam 70% da área disponível para elas crescerem. E a tripsinização era feita da seguinte forma: descartava-se o meio de cultura e as células eram lavadas com PBS, pH 7,4, e incubadas a 37 graus Celsius, com solução de tripsina 0,25% e 0,05% de EDTA, até que fosse detectada a dissociação das células entre si e entre o substrato. A reação de tripsinização era interrompida pela adição de 5 ml de meio completo contendo 10% de soro fetal bovino, e a suspensão era coletada em tubo centrífuga e centrifugada a 600 G por 5 minutos. O sobrenadante era descartado e as células ressuspendidas em meio completo. Foi feita a contagem das células e foram plaqueadas em placas de 96 postos, como essa aqui e essa aqui. E para as células da linhagem B16F10, a concentração era de 10 a 3 células por ml,
e da de Melan-A era de 10 a 4 células por ml. E cada poço recebeu 100 microlitros de meio e suspensão de células. E as placas foram incubadas por 24 horas, sempre nas mesmas condições que eu disse anteriormente, 37 graus Celsius e na incubadora de CO2. E após esse período, o meio de cultura foi retirado e foi adicionado o meio de cultura completo, contendo as concentrações de 0,39 micromol por litro até 25 micromol por litro, diluídos em DMSO a 5%. E o controle de ensaio foi realizado com meio de cultura a 0,5% de DMSO volume-volume. E as placas foram incubadas por 60 horas nas mesmas condições. Após esse período de 60 horas, o meio contendo o DPBP foi retirado e todos os poços foram lavados com PBS e foi adicionado em cada poço 50 microlitros de solução de MTT a 0,5 miligramas por litro em meio de cultura completo e foram incubadas novamente por 4 horas. Após esse período, o MTT foi retirado e em seguida adicionado 100 microlitros de DMSO para a solubilização dos cristais de formazan, que são esses aqui formados nessa figura aqui. E as placas foram submetidas à leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 570 nanômetros. E a citometria de fluxo foi utilizada devido à possibilidade de analisar vários parâmetros celulares simultaneamente por meio de fluorocromos, que permitem a elucidação da via de morte celular causada pelo DPBP. Células da linhagem B16F10 nas concentrações de 10 a 6 células por ml foram plaqueadas em placas de Petri, como essa aqui, e incubadas por 24 horas nas mesmas condições, de 37 graus Celsius na incubadora de CO2. E após esse período foi adicionado 63,62 micromolar, que é o equivalente ao IC90 do DPBP, e foram incubadas por 16 horas nas mesmas condições. E as células, então, foram tripsinizadas de acordo com o protocolo que eu falei antes, e após o término da tripsinização, a suspensão de células foi centrifugada novamente a 600 G por 5 minutos e o pellet foi ressuspenso em 1 ml de tampão de Henx. Ajustou-se a concentração das células para 10 a 5 células por ml e na sequência foi adicionado 5 microlitros de anexina V, que é esse kit aqui. E após 20 minutos de incubação sob abrigo da luz, foram adicionados 5 microlitros também de iodeto de propídio. E, posteriormente, foi feita a leitura nos dados no citômetro de fluxo. Resultados. Por todas as 144 horas de reação, a reação foi acompanhada por um ACCD, como essa aqui. E a purificação do composto foi realizada previamente por uma cromatografia de camada preparativa, utilizando como eluente hexano e acetato de etila 8:2. E sendo revelada por lâmpada UV nos comprimentos de onda 254 e 366 nanômetros. Posteriormente, a amostra pré-purificada foi novamente purificada por cromatografia líquida de alta eficiência e obtendo-se o composto puro para os testes in vitro. Esse é o resultado da cromatografia líquida de alta eficiência, mostrando que o composto está puro e apto para ser usado nos testes in vitro. O composto DPBP foi identificado com base nos espectros de hidrogênio e carbono 13. Taxa de mortalidade celular do DPBP. As análises feitas no espectrofotômetro deram esses dois gráficos para a gente em relação à porcentagem de células mortas do B16F10 e da Melan-A. E nos revelaram o IC50 do DPBP em células de B16F10 de 6,25 microgramas por ml e nas células de Melan-A 262,13 microgramas por ml. O índice de seletividade é calculado da seguinte forma: a concentração do IC50 da Melan-A dividido pela concentração da B16F10, do IC50 também, que deu o valor de 41,49 para o BPBP, e aqui a gente compara com a da carbazina, que é o medicamento utilizado pelo SUS, que é de 1,007. E, então, a gente pode concluir que o DPBP é mais seletivo para células de melanoma do que para melanócitos, o que possibilitou os estudos in vivo. E a via de indução de morte celular pelo DPBP. Foram classificadas como células de apoptose inicial aquelas com marcação somente para anexina V, como apoptose tardia aquelas com dupla marcação anexina V e iodeto de propídio, e células com necrose somente com marcação de iodeto de propídio. E células viáveis não apresentam marcação.
E constatou-se a ocorrência de apoptose em 84,5% das células, 60,1% aqui como apoptose e 24,4 como apoptose tardia, na concentração do IC90 do DPBP, que é de 63,62 microgramas por ml. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela oportunidade e pela bolsa cedida, e à professora Marisa pela orientação, e aos colegas e amigos do Bionat, laboratório em qual estagiei, pelo companheirismo e pelo auxílio nos experimentos. É isso, obrigada.